a gente vai falar sobre ladrões de energia, como que a gente administra isso no câncer. Eu vou arrumar aqui a tela, o pessoal está chegando, boa noite. Boa noite, quem está na sala. Bom, eu vou começar aqui. João, boa noite, João. Vou diminuir aqui um pouquinho a minha tela. Ok, vamos lá. A gente vai fazer, como eu sempre tenho feito nas aulas, eu passo o conteúdo, quem tiver alguma dúvida pode comentar aqui, que a gente vai respondendo ao longo da aula, tá bom? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar em relação a emoções e sentimentos, quando a gente recebe um diagnóstico, a gente recebe um baque, né? E a gente, naquele momento que a gente recebe o diagnóstico, a nossa vida desmorona, porque a gente passa por um momento de muito estresse e o medo é o maior, talvez o maior vilão aí, o maior ladrão de energia, por toda por todo o coletivo que já nos assusta, né? O imaginário coletivo, essa doença, até pouco tempo atrás, as pessoas nem sequer pronunciavam a doença, o câncer, né? As pessoas falavam CA. E a partir, acho que das informações, a partir né, a gente foi desmistificando um pouco, né, o mal que envolvia o câncer, e aí a gente foi aprendendo a lidar, e assim, a própria psicologia positiva, a neurociência, várias ciências que vieram para contribuir para o enfrentamento da doença, né. Olha, legal, João. Legal. Boa noite, Marcinha. Boa noite, Deise. Então, o que é? Agora já estamos com 9 pessoas aqui na sala. Eu gostaria que vocês dissessem de onde vocês são, se vocês são pacientes ou terapeutas ou cuidadores de pacientes, por favor, só para eu saber quem que está na sala e direcionar um pouco aí o conteúdo para vocês, o que vocês querem saber, tá bom? Ah, boa noite, Deise. Então vamos lá, vou falar um pouquinho aqui de conteúdo, tá? Então, se você tem câncer ou qualquer doença, na verdade, essa doença ela tá te dizendo alguma coisa. O corpo tá te dizendo alguma coisa. Geralmente ele tá dizendo, olha para mim, né? E a gente já sabe hoje, através das pesquisas todas, que nós somos feitos 70% de água, né? E nós já sabemos que a água, ela tem uma grande influência dos pensamentos e dos sentimentos. Vocês conhecem o Dr. Masaru Emoto? Já ouviram dizer? Já ouviram falar dos ensinamentos do doutor e das pesquisas do Dr. Masaru Emoto sobre as moléculas da água? Responde aqui para mim, sim, não, sim. Quem conhece o Dr. Masaru Emoto, por favor? Boa noite, Pedro Henrique. Acabou de entrar. Então, o pessoal tá meio tímido hoje na aula, né? O pessoal tá tímido hoje. Vamos lá.
Então, eu vou fazer uma pergunta. Quem já participou de alguma aula minha, por favor, escreve sim ou não nos comentários. São todos novos hoje? Daisy não conhece, nunca viu falar, tá legal. Tá bom, tá todo mundo quietinho, todo mundo tímido, ninguém quer falar. Então tá bom. Então eu vou dar aqui o meu conteúdo, tá bom? E aí, se vocês quiserem falar comigo, vocês chamem aqui nos comentários. Pode ser? A Marcinha conhece, legal. Então, assim, a gente parte do pressuposto que é o seguinte: tudo é energia, né? Tudo é energia e as nossas células são energia, as nossas doenças também são energias, né? Então, inclusive, a semana passada saiu um estudo, não sei se vocês viram, dos cachorros farejadores, os cães farejadores que conseguem farejar o câncer pelo cheiro. Então é muito louco, né? Porque o que é o odor? O odor é uma energia, uma energia, um elemento químico ali que o cachorro consegue cheirar. Muitos sensitivos, muitos parapsicólogos também conseguem sentir a doença, não só o câncer, qualquer doença, né? Por quê? Porque nós estamos o tempo todo emanando energias, né? E o que acontece? Quando a gente tem, quando tudo que a gente pensa e tudo que a gente sente afeta a nossa realidade. Então, se eu me vejo saudável, eu estou afetando as células com saúde. E se eu me vejo doente, eu também estou afetando as minhas células, né? Então, o que acontece quando a gente recebe um diagnóstico? A gente fica completamente sem chão, completamente desesperado. Primeiro porque a gente tem que parar a vida para fazer um tratamento, que é um tratamento super agressivo, super desconfortável, a gente fica cheio de dúvidas, e daí todo esse sentimento de medo, de estresse, de preocupação, de desespero, às vezes a gente não tem recursos para parar de trabalhar, às vezes, enfim, né, tudo que impacta, esse estresse, ele afeta diretamente o nosso sistema imunológico. Né? Então a gente fala que o paciente ele está em modo binário, que a gente fala. Por quê? Porque o estresse, quando a gente está em estresse crônico, a gente tem os hormônios do estresse, que estão o tempo todo circulando, que é a adrenalina e o cortisol, e o seu corpo ele entende que se você está com medo, com preocupação, nesse molde estressado, o corpo entende que você está correndo um risco de vida. Então ele começa a desligar partes do seu corpo. As partes que ele desliga a parte do córtex pré-frontal aqui, que é a nossa parte que a gente toma decisão, que a gente racionaliza, a parte do sistema emocional, que a gente tem empatia, compaixão, e a parte do sistema, todo o sistema digestório e o timo aqui. O corpo, ele deixa de mandar energia para essas áreas e manda energia, ele fabrica imediatamente, ele faz o fígado reverter glicogênio em glicose e manda isso para o sistema musculoesquelético, porque ele entende que você está correndo um risco de vida e você precisa lutar ou fugir. E o que acontece quando você está nesse estado químico crônico? O que acontece é que primeiro que você não pensa direito, você não consegue tomar as melhores decisões, e você também desliga o seu sistema imunológico, porque o corpo entende que é mais importante você sair correndo ou você lutar, porque ele não sabe o que está acontecendo
acontecendo, né? O corpo, a parte, toda a nossa parte inconsciente, ela está ali trabalhando. Ele entende que é mais importante você correr ou lutar do que te proteger de uma doença, por exemplo, né? Então, uma das coisas que é um pilar, assim, de quem está fazendo um tratamento do câncer, é saber administrar o estresse. Por quê? Porque o estresse, ele vai... vamos supor, você faz todo o tratamento direitinho, você faz mudanças na dieta, atividade física, detox, faz tudo, mas você vive nesse molde estressado. O que vai acontecer? Você não está ajudando o seu corpo a combater a doença, porque quem vai combater a doença é o sistema imunológico, tá? Então, para a gente é muito importante, quando a gente fala de manutenção do estresse, nesse sentido de fortalecer e proteger o sistema imunológico para que ele tenha capacidade ali de combater a doença, tá? Quando a pessoa recebe um diagnóstico, algumas, né? Não vou generalizar, mas a grande maioria. Ela começa a desenvolver uma síndrome que a gente chama de síndrome do Capitão Ahab. Eu não sei se vocês já conhecem, se vocês já viram o filme Moby Dick. Fala sim ou não aqui para mim. Alguém conhece o Capitão Ahab? Como que é essa síndrome? O Capitão Ahab, ele foi ferido pela Moby Dick, perdeu a perna, e ele criou verdadeira obsessão por caçar a Moby Dick. E essa obsessão dele acabou levando ele à morte. Vou dar spoiler, né? Porque quem não viu o filme ou não leu o livro, agora já sabe o que acontece no final. Mas, enfim, o que acontece? Quando o paciente ele recebe o diagnóstico, ele começa a falar de câncer, pesquisar de câncer, entrar em grupo de câncer. Ele pensa em câncer o tempo todo. E esse pensamento, que a gente fala que é a síndrome do Capitão Ahab, esse pensamento é muito prejudicial. E como é que a gente faz para não ter esses pensamentos, esses sentimentos, não ficar obcecado por entrar na internet e pesquisar, e cada remédio que toma, cada efeito colateral que dá, a pessoa vai buscar, vai perguntar, tomou um remédio, sentiu uma coceira na orelha, ela fica 24 horas ligada no molde tô com câncer. Então, por isso que a gente fala que é a síndrome do Capitão Ahab, né? Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Sim, Gisele, eu vou falar, já já eu vou falar sobre isso, tá? Que tem a ver com o que eu tô falando aqui. Então, o que acontece? Quando você fica ligado no Capitão, né, você fica igual o Capitão Ahab, obcecado pela doença, obcecado por tudo aquilo, e além disso, você está sentindo medo o tempo todo, porque a gente tem medo do que vai acontecer, a gente tem medo do prognóstico, a gente conversa com um e com o outro, e aí você entra nos grupos de câncer, você fica vendo gente que passa mal, gente que morre, gente que... Tudo isso é extremamente negativo. Então, quando a pessoa fala assim, como é que eu administro isso? É se afastando dos estressores. Daqui a pouco eu vou falar como é que você identifica os estressores, tá? E como é que você faz essa administração de estressores, tá? Agora, por exemplo, uma coisa que a ciência já comprovou e já está aí, é que assim como o que você pensa negativamente interfere no seu corpo,
o que você pensa, o que você acredita, quando você realmente acredita que pode fazer alguma coisa, as chances de você conseguir aquilo é maior. E isso não é um achismo. Isso já vem da neurociência, já vem dos estudos da física quântica, de como que a energia ela interfere na realidade, a conexão entre a energia, os nossos pensamentos, o mundo da matéria. Então, tudo é feito de átomo, tudo é feito de energia, e quando a gente pensa, a gente está ligando e desligando receptores dentro do nosso corpo. O Dr. Bruce Lipton, que é aquele cara que eu sempre falo aqui, ele está sempre falando de como, de que as nossas células elas estão o tempo todo escutando os nossos pensamentos. Então, se você tem um pensamento ruim, um pensamento catastrófico, a tua célula está escutando, e aí ela vai ligando e desligando os receptores de acordo com os seus pensamentos, né? Aí a gente fala assim, ó, vamos colocar assim, você é paciente de câncer, então a primeira coisa que você tem que fazer é lembrar que estresse desliga sistema imunológico, tá? Daí, você tem que se afastar de tudo que te causa estresse. Aí eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo a semana passada. Eu estava aqui na minha casa e eu não assisto TV, não assisto novela, nada, entendeu? E veio o pai do meu filho, veio buscá-lo, e ele queria assistir, que era o final da novela, os últimos capítulos, então ele estava escutando, eu estava assim, meio de lado, assim, prestando atenção, e eu sentia no meu corpo a mulher que matou o Tony Ramos. Isso mesmo, João, criação de formas, pensamentos. Então, aí a mulher que matou o Tony Ramos. E na hora daquela cena, que eu estava olhando assim de lado, assim, me fechou aqui, ó, no plexo solar. Me fechou aqui o coração, assim, e me deu raiva da mulher. E aí eu parei e prestei atenção e falei assim, gente, que engraçado, né? Olha o que eu estou produzindo dentro do meu corpo. Eu estou produzindo hormônios aqui, eu estou produzindo elementos químicos dentro de mim. Porque a sensação é física, a sensação da raiva. E aí eu falei assim, olha que besteira, que eu não estou ganhando nada para isso. Entendeu? Daí você coloca no pacote, você coloca jornal, notícia, você coloca toda a polarização política que a gente está vivendo hoje. Aí você está lá na sua timeline e passa um post que te deixa com raiva. E são microsegundos que estão ali impactando na sua saúde. Vários pesquisadores e da neurociência, da psicologia positiva, já falaram que quando você tem um quociente de positividade acima de 75, eu já vou explicar tudo isso, tá? Quando você tem um quociente de positividade acima de 75, inclusive fica até o final que eu vou dar o link para vocês fazerem o teste de vocês, tá? Que é o teste da inteligência positiva. Então, quando você tem, pesquisaram mais de 275 mil pessoas, mostrando que quando a pessoa consegue manter o quociente de positividade em 75 para cima, o sistema imunológico dela funciona melhor. Tá? E aí tem isso é da psicologia positiva, do quociente de inteligência positiva. E aí tem uma outra linha também, que é o quociente emocional do Dr. David Hawkins, que ele fala o seguinte, cada sentimento vibra numa frequência em hertz, e que a frequência da alegria
é a frequência que cura doenças. Então, para você curar a sua doença, e aí eu estou falando de qualquer doença, a gente tem que estar vibrando na frequência da alegria, tá? Daí, olha que interessante. Quando você está falando de câncer, entrando em grupo de câncer, ouvindo notícia de câncer, ouvindo notícia ruim na TV, ouvindo fofoca na TV, da vizinha, e você se importa, além de tudo que você já está passando, que não é fácil. Não é fácil, você tem que estar com o seu mental blindado para você passar por isso, entendeu? E daí, isso deprime a gente, porque a gente vai caindo a nossa frequência vibracional. Eu estou falando aqui, gente, de ciência. Ciência, cai a nossa frequência vibracional, tá? Tá tudo bem aqui, gente? O som tá legal? Tá tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa, pode perguntar aqui, tá? Me dá coração, né? Tá todo mundo quietinho hoje. Então vamos lá. Então, o que que a gente vai fazer então, Cacau, quando a gente tá sentindo um, a gente faz a dieta direitinho, a gente já sabe que poluição, dieta, agrotóxico, genética, estresse, tudo isso causa o câncer, né? Mas tudo isso que a gente consegue, vamos falar que são coisas tangíveis, que a gente consegue administrar, como dieta muda dieta, faz detox, põe suplemento, tudo isso, agora isso é 1%. A Cabala já fala sobre isso, né? Que a gente enxerga 1% da realidade. Os cientistas, neurocientistas, eles falam que a gente tem 5% de consciência. Eles falam que 95% de tudo que acontece é inconsciente. Então, a mente, ela pode ser a sua pior inimiga, se ela é desgovernada, se ela não tem controle, ou pode ser a sua melhor amiga. Ah, ah, tá tudo bem aqui? Apitou aqui, peraí. Ai, caramba, sumiu a minha tela. Então, vamos lá. Daí, o que que acontece? A mente, ela, como é que a gente vai estudar isso, então? Como é que a gente pode melhorar o nosso mental? Porque é um exercício, né? A gente pode usar ferramentas para melhorar a nossa mente. O quociente de inteligência, que vocês vão fazer o teste depois, no final da aula, esse quociente de inteligência, a gente pode aumentar ele. Como? Sabendo quem é que está roubando a nossa energia, tá? Então, a gente tem a escala da inteligência positiva, onde a gente mede quem são os nossos sabotadores. Você vai fazer o teste lá, que eu vou dar o link, e aí você vai ver que você tem o crítico, como a sua mente fala com você. Você tem o crítico, o insistente, o prestativo, o hiperrealizador, que é aquele cara que tem que fazer tudo. Você tem a vítima, que é o coitado, o pobre de mim. Você tem o hiperracional, que tudo tem que ser racionalizado, o hipervigilante, o inquieto que não para quieto, o controlador e o esquivo. E em contrapartida, você tem a mente sábia. Então, como é que você abaixa a voz
dos sabotadores, dos ladrões de energia, que é aquela vozinha que fica, tem uns que são... todo mundo tem um crítico muito alto, mas dependendo de como, de quais sabotadores você tem, então, vamos supor, se você predomina o prestativo, por exemplo. Então, por exemplo, você está lá no grupo do câncer e eu falo para você assim, não fica aí, sai daí, não vai mais aí no grupo, porque então, não está fazendo bem para você. Ai, mas acontece que eu tenho que apoiar as minhas colegas. Cara, você não está em momento de apoiar ninguém. Você está no momento de cuidar de você, entendeu? Então, assim, essa necessidade de ser prestativo, ou essa necessidade de, de ser hiperrealizador, então você tem que fazer tudo pela família inteira, e você está doente, cara, você precisa cuidar de você agora, entendeu? Então, como é que você administra tudo isso, né? A gente precisa entender que o grupo de Facebook não é consultório de terapia, né? Então, a gente acaba se envolvendo com os grupos porque a gente vai buscar informação. Mas eu, geralmente, eu falo para os meus pacientes, assim, olha, não fiquem nos grupos. Entra uma vez por semana para buscar informação. Inclusive, eu tinha, assim, dentro do protocolo do Stop Câncer, o paciente não fala de câncer, não fala de doença, ele tem um dia da semana para falar sobre isso, que é quando a gente faz o nosso manutenção do trabalho, que é o trabalho que eu faço. Fora daquilo, ele não vai falar de câncer, nem de nada de negatividade, ele vai falar só de coisas positivas, entendeu? E isso, gente, é muito importante, isso faz uma grande diferença. O que a gente percebe nesses perfis do sabotador mental é que, dependendo do sabotador mental, isso vai gerar em você um sentimento. E daí a gente entra com a escala de Hawkins, que eu vou deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês, espera aí. Será que dá aqui? Exatamente. Bom, depois no final eu coloco a escala emocional de Hawkins para vocês, tá? Alguém conhece aqui? Fala para mim se conhece, sim ou não. Quem já ouviu falar de escala emocional de Hawkins, que é o medo, a apatia, a vergonha é o mais baixo, vibra na frequência de, acho que é 20 Hz, e a alegria, que é a frequência da cura, vibra em 540 Hz, e a iluminação 900 Hz. Parece só Jesus e Buda chegaram nessa frequência vibracional. Mas a gente pode, na frequência da alegria, na frequência do amor, isso tudo a gente pode. Não conheço, a Marcinha falando, não conheço. Entendi. Peraí que eu vou tentar passar aqui para vocês. Não, não consigo. Tá travando aqui. Bom, enfim, o que acontece? O nosso objetivo, então, enquanto paciente de câncer, porque a gente está falando de câncer aqui, eu gostaria que as pessoas colocassem quem é paciente e quem é terapeuta aqui para eu saber. Isso, é frequência Hertz, Michele. Então, é...
Eu já vou responder, tá? Então, o nosso objetivo é fazer o quê? É eliminar, eliminar estressores. E dois, elevar a frequência vibracional com exercícios da psicologia positiva, tá? Assim, a primeira coisa que eu vou falar aqui é como que você vai eliminar, administrar o seu estresse, tá? Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar uma... Eu vou te ensinar como que você diagnostica, tá? Como que você descobre as suas fontes de estresse, tá? Então, isso aqui é super importante. Você vai colocar numa folha, você vai colocar... Eu vou fazer aqui e vou mostrar para vocês, ver se dá certo aqui, tá? Você vai colocar assim numa folha. Ó, você vai colocar, deixa eu ver se vai dar certo aqui, ó. Dá para ver aqui? Ó, ai meu Deus. Aqui, deu. Você vai colocar assim, ó. Faço, não faço. E aqui do lado, gosto, não gosto, tá? Aí, o que que você vai fazer? Você vai colocar aqui no faço e gosto, você vai colocar tudo que você faz e que você gosta. No faço, no gosto e não faço, você vai colocar lá tudo que você gosta e que você não está fazendo na sua vida. Aqui embaixo, no não gosto e faço, você vai colocar tudo que você está fazendo e não gosta de fazer. E o objetivo é você eliminar tudo que você faz e não gosta. E aqui no não faço e não gosto, tá ótimo. É isso aí. Não faz, não gosta, não faz, tá? Então, qual que é o objetivo desse exercício aqui? Esse exercício, o objetivo é você identificar, coisas que você está fazendo e que você não gosta, não te dão prazer e você fica a pé da vida. E não sabe nem por que está fazendo. Eliminar e parar de fazer. E o segundo, coisas que você gosta e não está fazendo e você vai começar a fazer, tá? Não sei se vocês viram o post que eu coloquei lá hoje, dos 9 fatores de remissão radical do câncer, 7 são intangíveis. Se você não viu, depois vai lá e vê esse post que eu coloquei, que eu estou explicando bem direitinho. Desses 7 fatores, um deles é aumentar as emoções positivas. Então, como é que a gente aumenta a emoção positiva? Fazendo o que a gente gosta. Quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, a gente é convidado a mudar a nossa vida. A gente é convidado a fazer uma revolução, a mudar tudo, mudar o esquema da nossa vida. Aí você vai falar assim, mas eu não dá, eu não consigo, dá. A gente sempre encontra um tesouro, a gente sempre encontra um jeitinho de mudar a sua vida. A única coisa que não tem jeito é a morte. E assim, tudo a gente é passível de escolher, né? Então, isso daqui, por exemplo, quando você faz esse exercício aqui, esse faço e gosto e faço e não gosto, aqui, nesse faço e não gosto, aqui você já tem um monte de estressores que você já vai identificar ali, tá? E o objetivo é você eliminar isso da sua vida, tá? A gente tem basicamente 3 fontes de estresse. Tem o estresse agudo, que são situações que acontecem com a gente, e tem o estresse crônico. Do estresse crônico, a gente tem basicamente 3 fontes. Pessoas, problemas e negatividade. Então, negatividade, a gente já elimina.
Já para de ver notícia ruim, para de falar coisa ruim, para de pensar coisa ruim, para de... Elimina. Pessoas. Você vai também fazer a mesma coisa, você vai fazer uma observação, assim, uma reforma íntima, assim, de como que estão as suas relações, como que as pessoas estão, como são as suas relações? Você tem pessoas tóxicas na sua vida? Você tem pessoas que te drenam, pessoas que são vampiros emocionais? Você tem relações conflituantes? Então você precisa eliminar essas pessoas da sua vida. Aí você vai falar assim, ai, mas é minha filha, é meu filho, é meu pai, é minha mãe. Tá, então mas assim, 80% você já elimina. Você vai eliminando o lixo da sua vida, entendeu? A gente não faz detox do corpo, do câncer, então a gente também vai fazer o detox mental e emocional, tá? Aí você vai ficar assim, com aquele problema lá que você tem. Vamos supor, você tem uma pessoa que tóxica. Aí você não pode jogar ela fora na água da bacia. E então você vai aprender a administrar esse relacionamento. Por quê? Porque, na verdade, e aí com o tempo, com o trabalho, com a terapia, por isso que é importante fazer terapia, você vai começar a perceber que o que te incomoda no outro é alguma coisa que não está legal dentro de você. Então, quando você começa a fazer a terapia, você vai descobrindo essa. Você vai descobrindo essa. O que a gente chama de sombra que a gente tem dentro da gente e que a gente projeta no outro. Mas esse é um trabalho terapêutico que a gente vai fazendo, ou quando né, você tem um terapeuta holístico, ou um terapeuta ortomolecular, ele pode ir te ajudando, né, Marcinha? Você ajuda seus pacientes, né? Tá, já vou falar aqui das frequências RIF. Então você vai aprender a administrar. Nós somos analfabetos afetivos. A gente não sabe controlar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. A gente é analfabeto com relação a isso. A gente precisa aprender. E esse trabalho que a gente faz aqui é para você aprender a lidar com isso. É claro que não dá para fazer terapia pelo, pelo computador aqui, pela live, né, gente? Mas eu tô te dizendo que dá para fazer isso, tá? Você consegue fazer isso. Então, a gente já falou do estresse da negatividade, a gente já falou do estresse das pessoas, então eliminar as pessoas vampiras, são grandes ladrões de energia, eliminar toda a relação tóxica. Sabe aquele amigo que está sempre mal, negativo, que reclama da vida, não é esse. Você pode amar essa pessoa, mas agora, nesse momento, você vai se recolher e vai ser a pessoa mais egoísta do mundo, porque agora você vai cuidar de você, tá? E além de, então, tiramos negatividades, tiramos pessoas, e aí a gente vai olhar para os problemas. Às vezes a pessoa vem e tá cheia de problema. Então, qual que é o melhor jeito de lidar com problemas? Eu tô com problema na minha empresa, tô com problema no meu trabalho, tô com problema na minha família, tô com problema do meu cachorro, tô com problema tô cheia de problema. Então, você vai fazer o seguinte, ó, vou te dar uma outra dica aqui. Já pegou aqui, né? Faço, não faço, gosto, não gosto, tá? Aí eu vou te dar uma outra dica, como é que você elimina estresse relacionado a problemas. Você vai colocar, você vai fazer assim, vou pegar um papel aqui que eu vou fazer e vou te mostrar, tá?
Você vai fazer a sua lista do estresse. E aí você vai colocar. Já vou incluir as pessoas aqui na sua listinha, porque aí você vai fazer a mesma coisa, tá? Ó, você vai fazer assim, ó, tá? Você vai fazer assim, ó. Você vai colocar estresse, problemas, todo tipo de problema que você tem. Profissional, financeiro, coloca aqui. Faz uma lista de problemas aqui. Depois, pessoas tóxicas que você vai... Tem as que você vai eliminar, que você vai se afastar um pouquinho, e tem as que você vai aprender a administrar. E projetos. Projetos. Às vezes você tem um problema, você tem você está construindo, você quer fazer uma pós-graduação, você tem projetos que te estressam, porque é uma coisa que é difícil, porque é uma coisa que custa dinheiro, porque é uma coisa que... Então, assim, você vai colocar lá tudo que te estressa, tá? Geralmente são essas 3 categorias: problemas, pessoas e projetos, tá? Daí você vai colocar, vai escrever tudo aqui, e aí você vai colocar, vai fazer uma risca aqui, vai colocar solução. Qual é a solução? Por quê? Porque a melhor forma de lidar com o estresse é você olhar para o problema, colocar ele no papel, você tira ele da sua cabeça e põe ele no papel. E daí você vai fazer 2 perguntas. Escreve aí, 2 perguntas. Como eu posso resolver esse problema? Ou como eu posso eliminar esse problema da minha vida? E aí você vai responder. Como eu posso resolver esse problema? Como eu posso eliminar esse problema da minha vida? Porque aí, gente, aquela energia que fica aqui, ó, em volta da gente, aquela forma de pensamento, aquele miasma, aquela coisa negativa, aquela que pega aqui o peito, sensação ruim que fica em cima da gente, você tirou, fez assim, pro papel. Você vai jogar isso pro papel. E daí você vai fazer uma lista, tudo. O que eu vou fazer com cada um desses problemas. E você vai ver que vai ter problema que você não tem o que fazer, porque não é problema teu. Não é problema teu. Exatamente, já vou falar dos comentários aqui. Então, você vai ver que você está carregando um monte de problema que não é teu, você vai ver que você está levando tá uma promiscuidade aí mental, emocional, que você está sofrendo problema que é da tua família, daquela cunhada, e enfim, tá? Então, tudo isso são ladrões de energia que você, aprendendo a administrar isso, você vai ficar mais leve, tá? E daí, depois de ter feito isso, você vai olhar para esse aqui, ó, esse faço e gosto. Tudo que, e o gosto e não faço. Tudo que você precisa colocar mais disso na sua vida, mais do gosto. O que você gosta? Se você tivesse só o dia de amanhã para viver, o que você faria? Porque, na verdade, a gente fica nessa neura do câncer, da doença, mas, na verdade, gente, a gente só tem o agora. A gente só tem o agora. E a melhor forma de a gente viver este agora é fazendo o que a gente gosta. É resolvendo, a gente
tá, a gente chegou aqui, tem um monte de problema, vamos resolver esses problemas aqui com objetividade. Ah, minha cabeça não tá boa, porque eu fico o dia inteiro pensando besteira. Você vai fazer no final da aula, você vai lá fazer o teste do quociente positivo. Esse quociente positivo, ele é de um pesquisador. Deixa eu ver, daqui, deixa eu pegar o livro aqui para vocês. Ai, meu Deus, vai cair tudo. A louca dos livros, né? Ó, é desse pesquisador aqui, Shizhat Shamini, que ele tem, ele disponibiliza gratuitamente o teste no próprio site da editora Objetiva. Esse livro é fantástico, gente. Ó, nesses 2 testes que você vai fazer o, como que está hoje o seu quociente de positividade. Então, você vai medir isso e vai te dar lá. Lembra que eu falei no comecinho da aula que de 75 para cima o seu sistema imunológico funciona legal? Então, você vai medir como é que ele está hoje. E eles te mandam o resultado por e-mail. É super legal e super completo, vem um monte de informação. E o outro teste que você vai fazer é para identificar qual é o seu sabotador. Então, você vai saber se você é o supercrítico, o hiperrealizador, a vítima, tudo isso, tá? Quando a gente recebe um diagnóstico, a gente é convidado a fazer uma jornada de autoconhecimento. Essa jornada pode ser, e vai ser uma escolha tua, o que você vai escrever no seu livro. Se você vai escrever uma história de dor, de sofrimento, de calvário, ou se você vai escrever uma história de superação, de ressignificação, de tudo de impressionante que você é capaz de fazer. Quando a gente começa a se autoconhecer, quando a gente começa a trabalhar no âmbito do invisível, né? Quando a gente começa a fortalecer a nossa fé, quando a gente começa a fortalecer o nosso amor próprio, quando a gente começa a dar valor para aquilo que realmente importa, a gente escreve histórias que vão influenciar outras pessoas. Hoje, se a gente tem condição de vir aqui e falar de curas naturais, de suplementação, de dieta, é porque houveram pessoas corajosas que resolveram desafiar as possibilidades, que resolveram desafiar o sistema, que resolveram desafiar as sentenças de morte que deram para elas, e elas corajosamente acionaram o sábio, que é o que ele vai falar aqui, que eu vou falar na próxima aula, como é que a gente acessa o nosso sábio interior. Primeiro a gente tem que aprender a baixar os nossos sabotadores, os nossos ladrões de energia, né? A gente tem capacidades inimagináveis. A gente hoje usa, segundo a neurociência, 5% da nossa capacidade cerebral, conscientemente. O resto todo é inconsciente. Então, quando a gente fala dessa doença, o nosso corpo está querendo falar alguma coisa para gente. E aí eu vou te fazer um convite. Eu vou te fazer exatamente, deixar um legado de vida. Tem um livro maravilhoso chamado Buscando o Sentido da Vida, do Viktor Frankl. Ele é um médico que ficou preso no campo de concentração, e judeu. Ele saiu e criou a logoterapia. Acho que é a logoterapia. Viktor Frankl.
E ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, e ele começou a estudar o que fazia pessoas que estavam vivendo uma situação como aquela do campo de concentração, o que fazia pessoas que se entregavam e iam, né, se destruíam naquela situação, e pessoas que conseguiam, assim, qual que era a diferença daquelas pessoas? Por que umas acabavam mortas e outras, cada dor, cada sofrimento, cada noite sem dormir, cada dia sem comer, aquilo fortalecia essas pessoas. E aí ele descobriu que o que fazia essas pessoas fortes e terem comportamentos completamente fora da curva é porque elas tinham um sentido para viver. Ou elas tinham um filho que estava num outro campo de concentração, ou elas tinham uma mulher, um marido, então elas tinham um sentido, elas tinham um desejo ardente de viver, elas não podiam morrer. Então, quanto mais elas sofriam no campo de concentração, mais forte elas ficavam. E ele estudou essas pessoas. E é impressionante o livrinho dele. Leiam, chama Em Busca de Sentido. Um dos pilares, um dos fatores de remissão de cura que a doutora Kelly Turner ensina é justamente essa, ter um grande projeto de vida, ter uma grande vontade de viver, um grande sentido para estar vivo. Né? Quando a gente entra completamente inconsciente num ambiente que é esse ambiente social aí que a gente está, né? De que as pessoas estão super negativas, super polarizadas, com ódio, porque um é esquerdista, porque o outro é direitista, porque é bolsominion e mortadela, e isso gera um ódio, isso gera uma intolerância, isso gera raiva, daí você liga a TV, só tem besteira. Isso está produzindo hormônio ruim em você, energia ruim. E é tua escolha, não, eu não vou. Eu tirei, arranquei do meu Facebook todo mundo que é contrário à minha visão política, eu não excluí a pessoa, eu só deixei de seguir. Eu falei, meu, eu gosto dessa pessoa, é minha amiga, mas eu não quero neste momento, porque aquilo fica subindo aquele ácido no estômago, entendeu? E eu não quero ficar passando mal, não estou ganhando nada para isso, para assistir. Outra, a gente não. Mas aí você vai ficar alienada? Cara, se você está doente agora, você não vai salvar o mundo. O que está acontecendo lá no mundo é lá fora, né? O que você vai olhar agora é para o passarinho que está cantando, é para ouvir a música do Beethoven, é olhar a plantinha que está nascendo, é tomar sol, é... Boa noite, Vera. É tomar sol, é cuidar de você com amor. Aí eu vou entrar numa outra coisa também, uma outra polaridade interna, que é o seguinte: o câncer, eu vejo as pessoas falando assim, eu tenho câncer, mas o câncer não me tem. Eu quero arrancar isso de mim, esta praga, esta porcaria, porque essa doença maldita, essa não sei o que, não sei o que. E daí eu vou te convidar a fazer, e agora você vai me odiar, talvez, eu não sei, mas eu vou falar uma coisa que eu acho que vai te ajudar muito, que é o seguinte: o câncer é você, é o seu corpo. O câncer é você, são as suas células, é o seu corpo tentando administrar toda essa toxina, toda essa negatividade, seja ela consciente ou inconsciente, mas é você, é seu corpo, que amorosamente está fazendo isso, ele está juntando tudo num único lugar, num tumor.
E aí eu te convido, que tal se você resolvesse amar o seu câncer? E colocar amor. Amor e gratidão. Por tudo que você está vivendo, por tudo que você está experimentando, por tudo que você está tendo a oportunidade de se conhecer. Porque o câncer ele não veio de fora e colocaram ele dentro de você. O seu corpo criou isso. Então a gente começa a mudar a frequência vibracional dentro da gente com relação ao câncer. Tem uma psicóloga, eu esqueci o nome dela, ela faz um trabalho de amor, um trabalho de colocar amor, fazer uma ressignificação. Uma ressignificação dessa situação, porque quando você coloca o câncer como um inimigo, que você quer matar, que você quer extirpar, que você quer. Você está vivendo uma dualidade dentro de você, você está numa energia de guerra interna. E quando você traz isso e abraça e agradece e coloca amor e se perdoa e se perdoa e se perdoa, e aí você começa a banhar todas as células do seu corpo com amor, com energia positiva, o seu sistema imunológico ele fica mais espertinho, mais acordadinho, sabe? É uma mudança de paradigma muito grande, porque a gente está te convidando a fazer uma coisa que nunca acho que ninguém falou, para você amar, né? Mas você sai desse lugar de que a doença é sua inimiga. A doença não é sua inimiga. A doença, ela tá, o teu corpo está lá fazendo o que ele consegue, né? O teu corpo está lá tentando fazer o que pode, né? Então, eu acho que assim, dentro né, a gente está indo para 1 hora de live, eu acho que assim, dentro do que eu queria conversar com vocês, eu dei uma pincelada geralzona, assim, tudo, falando do estresse, falando da necessidade da gente blindar, né, e aprender a trabalhar com, com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Falei um pouquinho, bem um pouquinho, né, da inteligência positiva, que eu vou deixar, vou colocar o link aqui para vocês entrarem lá e darem uma pesquisada, e falei um pouquinho da escala de Hawking, que é quando você tem cada sentimento que você tem, você vai ter uma vibração, uma frequência vibracional em Hertz, e daí essa frequência vibracional em Hertz, os pesquisadores já perceberam que o sistema imunológico ele trabalha melhor porque nós somos seres elétricos, eletromagnéticos. O nosso sistema nervoso é elétrico, o nosso coração é eletromagnético, é magnético. Então nós somos seres eletromagnéticos. Nós estamos o tempo todo trocando, recebendo e emitindo energia. O tempo todo a gente emite e recebe. E dentro da gente, a gente não tem lá na celulinha, lá no micro, a gente não tem a bomba de sódio e potássio, que é elétrica, para funcionar, precisa ter tanto sódio, tanto potássio. Então, aquelas micro reações que estão acontecendo dentro da célula são eletromagnéticas. E quando você pensa, já fizeram isso, o PET scan, ele mostra o SPET, que é o funcional, que ele mostra a função do cérebro, ele pensando. Então, o que acontece? O cara coloca, olha só, ele põe um contraste dentro do seu cérebro, e aí ele pede para você pensar, imaginar, enfim, e ele vai medindo
a função do seu cérebro. Então, você concorda comigo que se eu penso, acompanha meu pensamento, eu penso, tô com o contraste dentro do meu cérebro. Daí o avaliador manda eu pensar em alguma coisa, eu penso em alguma coisa. Esse contraste ele vai para um lugarzinho lá no cérebro. E aí eles vão fazendo a medição do PET funcional, para ver que áreas do cérebro estão funcionando, que não estão. Então você concorda comigo que quando você pensa, você move matéria? O pensamento move matéria, entendeu? Isso já não é nem atualizado isso, entendeu? Isso que já está aí, ó, né? A gente que estuda, a gente que está na área, né? Então, o pensamento move matéria. Então, imagina você pensando com raiva do seu câncer. O que você tá movendo dentro de você? O que você está movendo? É coisa boa? Não é, né? Então, a gente precisa ressignificar um monte de coisa quando a gente fala de emoções, quando a gente fala de. A gente é essa totalidade. A gente é corpo, mente, emoção e espírito. A gente é tudo isso. A gente emite e recebe. Você não entra no ambiente, você se sente mal, ou você se sente bem. Você não encontra aquela pessoa, você se sente mal ou se sente bem. É tudo energia. E quando a gente tá. Então, por isso que assim, a gente tem que blindar, a gente tem que blindar, gente. Tem que blindar. Isso não é uma bobagem. Não é uma bobagem. Você não vai ouvir isso no consultório do oncologista, infelizmente. Mas tem que, porque você percebe como isso impacta na sua biologia, naquilo que você está querendo modificar, mudar, curar. Entendeu? Uma outra coisa que a Cristina Cairo, não sei se vocês conhecem, é. Gente, deve estar muito chato essa live, né? Vocês estão quietos aqui. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar de uma escritora chamada Cristina Cairo, que ela estuda a metafísica da doença. E ela fala que o câncer, qualquer câncer. Então, o que é a metafísica da doença? É assim: existe um. E agora eu vou te desafiar, que é o seguinte: tudo que existe, tudo, absolutamente tudo que existe, primeiro existiu num pensamento. Tudo, absolutamente tudo. Se você pensar esse óculos aqui, primeiro ele existiu num pensamento. O cara pensou, imaginou, foi lá e fez. Esse computador, o cara pensou, imaginou, tudo, tudo, tudo. Isso aqui é isso aqui, ó, que eu tô falando. Ó, isso aqui é isso aqui, ó. O Kybalion é a filosofia hermética. Um dos são as leis que regem o universo, a realidade, são 7 leis herméticas. Tudo que existe está aqui dentro desse livrinho aqui, ó, tá? Aí assim, tudo que existe, primeiro existiu num pensamento, seja ele consciente ou inconsciente. Lembra que eu falei que a gente só tem consciência de 5% do que a gente pensa, 95% é inconsciente. Então, se tudo que se tudo que a gente é, pensa, tudo que existe, primeiro a gente pensou, vamos lá, acompanha meu pensamento aqui, hein? Então, se eu pensar que eu tô curado, que eu vou me curar, é isso que eu vou materializar? Porque se tudo que eu penso, acontece. Então, assim, bem teoricamente, sim.
bem teoricamente, tá? Agora, a gente não sabe 95% dos nossos pensamentos, né? Então, a gente precisa aprender a minimamente ficar no bem, na energia boa, minimamente. Eliminar negatividade, estresse, pessoas negativas, problemas, minimamente, tá? Pensamento, que é o inteligência positiva, e sentimento, que é a, que é o coração aqui, tá? Eu vou. Existe um. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Esse cara aqui. Cadê ele? Ah, não tá aqui. Tá no escritório. Então, assim, falando disso que eu acabei de falar, existe um psicólogo chamado Simonton, Carl Simonton, que ele criou toda uma psicologia para a oncologia, baseada em visualização e mental training, tá? Então, ele faz... eu já vou te explicar. Então, ele faz um trabalho de visualização, ele ensina as pessoas a visualizarem. Se você pesquisar um cara chamado Joe Dispenza, você vai ver que ele se curou de uma paraplegia depois de um acidente de avião, só com visualização. Ele se visualizava curado, ele se visualizava andando. Lembra do exame que eu falei? Que você pensa e o seu pensamento move matéria dentro de você, ele neurotransmissores dentro de você, então, ele fazia isso com ele. E aí esse psicólogo, Carl Simonton, ele criou essa psicologia, e tem até um grupo aqui em São Paulo que que atende pacientes no método dele, acho que aí chama Cora, aqui em São Paulo, onde ele ensina as pessoas a fazerem meditação. Tem um post que eu coloquei hoje lá na página do Stop Câncer Brasil, falando que a meditação cura, muda a estrutura das células. Ele ensina meditação e ensina visualização, técnicas de visualização. Então, todos os dias, ele passava para os pacientes dele 3 visualizações, de manhã, de tarde e de noite. E além de outras coisas que ele mandava fazer. Ele mandava fazer meditação, andar no sol, pisar na terra, tudo isso. Daí ele tinha o grupo de controle, né? Ele era um pesquisador. Então ele percebeu que as pessoas que faziam a visualização, elas tinham mais remissão que as outras que não. Aí ele criou o método. O método dele tem mais de 40 anos. E tá aí, entendeu? Deixa eu ver aqui as perguntas, gente. Vocês querem perguntar alguma coisa? Deu para entender, basicamente? Cadê o povo? Cadê os coração? A Vera fala: eu tento não pensar em nada ruim, então quando estou triste, faço poesias, às vezes consigo sair da quase crise. Então, você está falando de pânico, né? Então, o pânico já é uma situação química, né? Já é uma situação que você está há tanto tempo é, nessa frequência vibracional que começa, como eu falei, pensamento e sentimento afeta a sua biologia.
Então, pensamento negativo, sentimento ruim, ressentimento. Quando naquele problemas lá que eu pedi para você fazer, coloca assim, ó, sentimentos lixo. Que é sentimento lixo? É mágoa, é ressentimento, é aquela briga que você teve com a cunhada, a sogra que te olhou torto, o marido que. Sabe essas coisas que a gente vai guardando dentro da gente? A gente precisa aprender a fazer higiene mental e emocional. A gente não toma banho todo dia, a gente não escova o dente todo dia, então a gente também tem que limpar a- o pensamento e o sentimento todo dia, entendeu? Por quê? Porque a gente vai acumulando lixo dentro da gente. E esse lixo vira doença, entendeu? Ai, mas eu não sei fazer. Você vai fazer isso aí. Isso aqui que eu falei já é um. E aí vai acompanhando aqui, a gente vai te dando dicas, entendeu? Isso aqui, sentar, escrever. Tem uma coisa chamada Ho'oponopono, uma técnica havaiana de cura. Quem conhece, fala assim, eu conheço, eu conheço. Ho'oponopono, uma técnica havaiana de cura. Quem conhece, coloca pra mim aí. Eu, ou sim. Cadê? Ai, mas tá todo mundo mudo, meu. Acho que vocês deixaram a tela ligada e foram embora, né? Me largaram aqui sozinha. Ó, vou contar. Vocês conhecem Ho'oponopono? Ho'oponopono, vou contar essa história, é maravilhosa. É é, uma técnica havaiana de cura que foi criada pelo Dr. Hugh Lane. Ele, esse, ele é um médico que foi chamado, é um psiquiatra que foi chamado para curar pacientes muito agressivos que viviam numa prisão psiquiátrica. E isso mesmo, Michele. E aí ele, com essa técnica, ele curou todos os pacientes. Só que com um detalhe, ele nunca teve contato com esses pacientes. Ele pegava a ficha dos pacientes num outro lugar que não era no hospital, ele ia para um escritório, não era lá no hospital, ele pegava a ficha do paciente e aí ele ia aplicando a técnica, que é que é esse daqui, ó, que eu tenho a plaquinha que eu ganhei do meu ex-cunhado, ó. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, tá? Então, essa é uma técnica que você, quem tá se sentindo, quem tá se sentindo sobrecarregada, cheia de lixo, vai fazer Ho'oponopono. E lá vocês vão. Quando você fala sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, você está falando isso para a sua criança interior. Você não tá pedindo perdão para ninguém, você não está falando com ninguém, é você com você mesmo. Eu sinto muito por estar aqui. Porque são as minhas memórias me trouxeram aqui para viver isso que eu estou vivendo hoje, entendeu? Eu vou falar para vocês seguirem no canal do YouTube uma mulher, eu vou escrever aqui, ó, a Regina Tavares. Ela tem vídeos, eu coloquei aqui, tá? Nos comentários. Ela tem vários vídeos e ela tem vídeo para limpeza de memórias, para perdão da sua criança interior, ela tem para tudo, para cura,
para abundância, para prosperidade, para perdão, para tudo, 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 tudo. Você vai lá, tem vídeo. Ela é maravilhosa. Eu sigo a Regina já há anos. Eu sou formada, eu tenho curso de Ho'oponopono também, sou terapeuta de Ho'oponopono também, mas eu amo a Regina, sigo ela, tá? Então, ela faz um trabalho no YouTube é, que vai te ajudar. Você pode ir, alguém aqui em cima falou, mas como blindar? Fazendo exercício, fazendo meditação, fazendo Ho'oponopono. Na outra aula eu vou ensinar o EFT para vocês, que também é uma técnica legal. É, tá, vou olhar aqui as perguntas, tá? É, funciona se não for de coração? Funciona, funciona. Só de repetir, vai falando. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, te amo, te amo, te amo, minhas memórias. Sinto muito, me perdoe. Fala para o seu câncer, quem está doente. Fala para. Sinto muito meu tumor, sinto muito minha mama, sinto muito meu corpo, te amo. Porque isso vai gerar uma energia de amor, uma energia de cura tão forte, que mal não vai fazer. Nenhum, entendeu? Então, a descabelada. Tô sempre descabelada. Então, gente, deixa eu subir aqui para ver os comentários. Ai, ai, gente, tem uns comentários aqui que não soube. Acho que eu deixei passar demais. Hum, ressignificação, ó, só tá do ressignificação da Gisele para baixo só. Ressignificação, essa palavra resume, sim, de ressignificar. Ressignificar é a oportunidade de aquilo que eu falei, meu, de fazer dessa história uma história inspiradora, meu, que vai inspirar outras pessoas, assim como outros corajosos nos inspiraram a estar aqui hoje, entendeu? Quando eu paro para ver a história de pessoas que se curaram dessa doença, contra todas as possibilidades, esse livro aqui, gente, por favor, comprem esse livro aqui, ó, Remissão Radical, da Kelly Turner. Sobrevivendo ao câncer contra todas as probabilidades. Ela pegou pacientes que foram chutados pela medicina e que foram lá e se curaram. E ela é uma pesquisadora, isso aqui é um é um trabalho de doutorado dela, entendeu? Olha, é cheio de referências, é um trabalho super sério. Tem aqui todas as referências, tem todos o, tudo documentado. Isso aqui é um trabalho seríssimo. E aí você fala assim, cara, aí você vai ver as histórias, né? Porque as histórias que são legais, né? As histórias que conectam com a gente. E aí você vai ver a história do John, você vai ver a história da Susan. O que aconteceu com a Susan? Gente, eu fico arrepiada. O que eles passaram. Que o cara mandou ele embora pra morrer. Pra morrer, você tem noção que é isso? É muito louco, cara. Então são pessoas que elas foram além do extraordinário, entendeu? E aí a Susan foi lá estudar, mas o que eles fizeram? Eles fizeram isso aqui que a gente está conversando aqui, gente. Isso aqui que a gente vem falando. A dieta na segunda-feira, essas coisas aqui emocionais aqui na quinta-feira, foi isso que eles fizeram, tá? Então é para isso que a gente está aqui. E vamos lá. Gente, eu vou ter que responder. Olha quanto comentário. Eu quero coração. Quero coração.
Quando a consciência é treinada para conversar com a mente, as coisas se apresentam de forma mais compreensível e verdadeira. É verdade, João. E... então, ó, a Marcinha tá falando que eu tive que excluir porque a pressão subia, tirava a paz, é isso, tá falando provavelmente dos amigos do Facebook, né? Alguns que eu não tinha nada, assim, eu não, eu, eu excluí, assim, pessoas que às vezes a gente nem conhece, né? Mas pessoas que eu amo, que eu gosto, eu pessoas que eu amo e que eu gosto, eu só deixei de seguir temporariamente, entendeu? O João fala: olá, doutora Cláudia, não me leve a mal meus comentários, não quero competir com você. Meu querido, eu não vi os seus comentários porque não está subindo para mim. E é, aqui a gente não compete, não, a gente soma. Fique à vontade, tá bom? Não se sinta constrangido, por favor, fique à vontade. Às vezes você sabe um conhecimento que eu sei um que você não sabe, e a gente soma e fica maior, os dois. Olha que legal, tá? Não tem essas coisas aqui não, tá? É, perdão, gratidão, amor ao câncer. Ó, eu tô conseguindo descer, eu não consigo subir. Vamos ver. Não sei se estou certo ou a Teresa diz, não sei se estou certa ou errada, mas como estou com outro câncer, a leucemia, procuro não pensar que pelo meu sangue corre o tempo todo células de câncer. Vivo como se não tivesse nada, mesmo tendo limitações devido a mastectomia. Tem uma coisa que é assim, ó, Teresa, né? Faço caminhada de artesanato, me desligo. Ótimo. Tem uma coisa que é assim, ó, que eu faço com os meus pacientes, que é assim, ó, com os meus clientes, né? Eu faço assim, ó. Eu já fazia isso com meu irmão. Proibido falar de câncer, cara. Você tem um dia da semana para falar de câncer, que é no dia do nosso encontro, tá? O outro tempo todo da semana, você vai falar do bolo de low carb sem farinha, porque agora você vai comer saudável, né? Então você vai falar, da receita maravilhosa que você descobriu que dá para fazer com farinha de coco, que fica e tâmaras e aveia, e fica delicioso e você pode comer à vontade, que não faz mal, tá? Você vai falar do cachorrinho bonitinho lá que você levou para passear, você vai tomar sol, você vai cuidar de plantinha, você vai fazer meditação, você vai pular, você vai fazer tudo aqui. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer a sua lista do gosto, faço, gosto, não faço. É isso que você vai fazer. Aí, uma vez por semana, eu te dou a permissão, isso eu falo para meus clientes, né? Eu te dou a permissão de 2 horas falarmos sobre o câncer. Sabe por quê? Isso não é papel do paciente ir fazer pesquisa, ir atrás de perguntar. E isso não é o papel. Existe alguém que tem que ser o timoneiro aí, que é lá no protocolo do Stop Câncer, a gente tem a rede de apoio, que é quem é que vai ser o timoneiro desse barco, que não é o paciente, não é. O timoneiro é o outro cara. Ou é alguém da família que vai assumir o controle, ou é um terapeuta, um coach, um cara que está te acompanhando. Entendeu? Quem vai fazer pesquisa são eles. Esquece
entrar em grupo de câncer para saber da químio, para saber isso, não, não. Agora você é light, uma borboletinha, entendeu? Você sabe, assim, nunca nem vi. Sabe a Glória, não posso opinar? É isso que você vai fazer. Não, não quero mais. Mudei. Ai, menina, mudei, estou tão diferente. Aí quando vem as amigas, falam, ai, porque eu tô com problema. Ai, desculpa, não tô podendo agora. Tô super ocupada, tá? Não vai ajudar ninguém, porque quem precisa de ajuda é você. Você vai ajudar você mesma. Certo, Tereza? E você pensa isso, que o câncer, eles são as suas células. São as suas células machucadinhas. É isso que é o câncer. É a sua célula machucadinha. Que precisa de amor. A Michelle fala, eu já ouvi falar desse livro. Deve ser do primeiro que eu falei, né? Do Em Busca de Sentido. Vera desencadeia a crise de pânico muito rápido. Gente, tem outra coisa para falar com relação ao pânico, tá? Não sei se vocês perceberam que essa coisa está meio coletiva, né? Muitas pessoas com depressão, pânico. A gente está passando um momento hoje que a Terra ela está passando por várias transformações eletromagnéticas. A gente tem várias explosões solares, a gente tem a frequência Schumann, que é a frequência magnética da Terra, ela está tendo picos altíssimos e tudo isso interfere na nossa biologia, tá? E aí eu vou te falar uma coisa muito louca, que é óbvio que isso não é uma informação oficial ainda, tá? Que é o seguinte, parece que as pessoas, o que eles estão, assim, estão começando a estudar isso, tá? É uma coisa muito, muito nova, que as pessoas que são, que fazem uma alimentação mais baseada em vegetais, em verdes, parece que são os fitoquímicos, os fitonutrientes que dão uma protegida, que são as pessoas que estão mais balanceadas. E as pessoas que comem muito industrializado, pacotinho, essas são as que estão mais desequilibradas. Tanto que já estão falando. E aí faz todo sentido, né? Porque uma coisa começa a ligar com a outra. Porque a depressão ela está muito relacionada com intestino, disbiose que chama. Ai meu Deus, peraí que eu mexi aqui. Disbiose, com o intestino bagunçado, tá? E as farinhas, os açúcares, os glútens aumentam vermes, fungos, parasitas, aumenta a, a irritabilidade intestinal, destrói a flora saudável, tudo isso vai, porque é no intestino que a gente fabrica serotonina, né? Então, é, o que estão chegando à conclusão é que essas pessoas que estão com muita depressão, com crise de ansiedade, com crise de pânico, são as pessoas que têm a flora intestinal mais bagunçada, que estão comendo alimentos mais industrializados, agora, e que ficam mais sensíveis a essas mudanças da Terra, tá? Então, Vera Terezinha Terres, você pode comer bastante fermentado, probiótico, prebiótico, que isso vai proteger vai melhorar a tua fauna, a sua flora intestinal, não deixa de ser fauna, né?
e vai melhorar a sua depressão. Por quê? Porque tomar antidepressivo também, né, gente, dependendo do caso, precisa, mas também é super acidificante para o corpo. É. A Vera fala no livro A Fascinante Construção do Eu, Augusto Cury fala que a mente nos trai. Gisele, meu Deus, eu preciso mesmo de terapia, eu tô cheia de lixo interior. A gente sempre precisa, principalmente a gente que trabalha com, né, tudo isso. Ho'oponopono, eu costumo fazer de conta que tem um cestinho de lixo no cantinho e vou jogando o que me incomoda. Perfeito, perfeito, Vera. E se você escrever no papel, amassar bem e jogar, ficar mais, porque você materializou aquilo, entendeu? Gisele, funciona se não for de coração? Claro que funciona. Funciona. Só repete, 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 porque segundo o Dr. Hewlett, não importa, não precisa acreditar, não precisa acreditar. Essa técnica, ela mexe com registros, é, registros do inconsciente coletivo universal, que todo mundo se beneficia dela, tá? E aí eu vou responder uma pergunta aqui é, que está falando, que é o seguinte, que foi acho que a Gi que colocou. Ah, aqui, ó. Eu quero entender o que você falou sobre não conhecermos 95% dos nossos pensamentos. É o seguinte, Gi, a gente tem, segundo a neurociência, 95% dos nossos processos são processos automáticos. A gente só tem consciência. Nós, nós, por exemplo, vou falar, a gente pensa, a gente tem aproximadamente 70 mil pensamentos por dia, mas a gente não tem consciência desses 70 mil. Por quê? Porque a gente não. O nosso córtex, que é uma evolução da nossa espécie, que foi o que nos trouxe a consciência de quem somos nós, alguns milhões de anos para cá, o nosso córtex ele está em desenvolvimento ainda. A gente tem 5% de consciência de tudo que acontece ao redor de nós. A, a, só que o nosso cérebro ele capta muito mais. Ele capta, mas a gente não tem consciência do que ele está captando. Então existe a percepção, que é o que o cérebro, a sensação é a percepção. O que a gente capta pela pineal. Então a gente está captando, por exemplo, parece que são 7 bilhões de bits por segundo que o olho capta, 7 bilhões de bits por segundo, e a gente não tem consciência. O cérebro registra para o nosso córtex visual alguns milhões de bits por segundo, entendeu? Então é por isso que eles falam que a gente ainda vai ficar fodão, você vai ver. Só com 5% a gente já faz isso. Gente, eu tô com um sério problema aqui, ó. O último comentário que tem aqui pra mim é da Gisele falando: gente, preciso arrumar a minha flora. Toma tepache, kombucha, e come chucrute, tá? Chucrute. Vai arrumar sua flora.